Razão e sensibilidade. Autora Jane Austen. Capítulo 46. A doença de Marianne, apesar de tê-la enfraquecido, não havia durado o suficiente para fazer com que sua recuperação fosse lenta. E com sua juventude e força natural, e a presença de sua mãe lhe auxiliando, ocorreu tão sem contratempos que a permitiu, dentro de 4 dias após a chegada desta última, ir para o quarto de vestir da Sra. Palmer. Ao chegar lá, mediante sua própria solicitação, o Coronel Brandon foi convidado a visitá-la, pois estava impaciente por agradecê-lo veementemente por ter ido buscar sua mãe. A emoção dele, ao entrar no quarto, vendo a aparência alterada dela, e ao receber a mão pálida que ela imediatamente lhe estendeu, foi tamanha que ele não imaginou advir de algo mais do que sua afeição por Marianne, ou a consciência de que outros sabiam do fato. E ela logo descobriu, em seu olhar melancólico e rosto ruborizado, enquanto olhava para sua irmã, que provavelmente estava se lembrando de muitas cenas passadas, trazidas de volta pela semelhança entre Marianne e Elisa, que ele já havia reconhecido, e que agora deveria estar acentuada pelos olhos encovados, a pele descolorida, a postura indicando fraqueza e o caloroso reconhecimento de que estava em dívida com ele. A Sra. Dashwood, observando tudo o que se passava com tanta atenção quanto a filha, mas com pensamentos sob influências diferentes e, portanto, olhando tudo com intenções bastante distintas, não viu nada no comportamento do coronel que não adviesse das sensações mais simples e evidentes, enquanto que, nos atos e palavras de Marianne, convenceu-se de que via o início de algo mais do que gratidão. Ao fim de 1 ou 2 dias, com Marianne ficando visivelmente mais forte a cada 12 horas, a Sra. Dashwood começou a falar com voltar para Barton, instada pelo seu próprio desejo e pelos de suas filhas. Seus preparativos dependiam de 2 de seus amigos. A Sra. Jennings não podia sair de Cleveland enquanto as Dashwood lá estivessem, e o Coronel Brandon foi logo convencido, pela solicitação de todos, a considerar sua estadia lá tão certa quanto a dela, ainda que não tão indispensável. Em atendimento ao pedido dele e da Sra. Jennings, a Sra. Dashwood foi convencida a aceitar usar a carruagem do coronel para a viagem de volta, para maior conforto de sua filha doente. E o coronel, a convite da Sra. Dashwood e da Sra. Jennings, cuja personalidade ativa a tornava amigável e hospitaleira para com os outros, assim como para si mesma, concordou com prazer retribuir com uma visita ao chalé dentro de algumas semanas. O dia da separação e partida chegou, e Marianne, após despedir-se tão atenciosa e longamente da Sra. Jennings, uma despedida tão sinceramente grata, cheia de respeito e desejo de felicidades que parecia devida a um oculto reconhecimento de ter sido anteriormente ingrata, e depois de dar adeus ao Coronel Brandon com a cordialidade de uma amiga, foi cuidadosamente auxiliada por ele a subir na carruagem, parecendo ansioso para que ela ocupasse pelo menos metade do espaço. A Sra. Dashwood e Elinor seguiram-na, e os outros foram deixados sozinhos para falar sobre os viajantes e lamentar seu próprio tédio, até que a Sra. Jennings foi convocada à sua carruagem para obter consolo para a perda de suas 2 jovens companheiras com as fofocas de sua criada. O Coronel Brandon, então, iniciou sua solitária jornada até Delaford. As Dashwood viajaram por 2 dias, e Marianne aguentou o percurso durante ambos sem muito cansaço. Tudo que a mais zelosa afeição, o mais solícito cuidado pudesse fazer para deixá-la confortável foi realizado por suas 2 observadoras companheiras, e ambas foram recompensadas com seu bem-estar físico e sua calmaria de espírito. Para Elinor, observar esta última foi particularmente bem-vindo.
Ela, que vira a irmã sofrendo constantemente, durante semanas, oprimida por uma agonia no coração que nenhuma das duas tinha coragem de mencionar ou força para esconder, agora testemunhava com alegria que ninguém poderia compartilhar uma aparente compostura que, sendo resultado de séria reflexão, como ela esperava, deveria eventualmente levar a contentamento e alegria. Conforme se aproximava de Burton e entravam em paisagens onde todo o campo e toda a árvore trazia uma lembrança peculiar e dolorosa, ela foi ficando cada vez mais quieta e pensativa, virando o rosto para que não fosse vista e olhando fixamente para fora da janela. Mas neste ponto, Elinor não se surpreendeu, nem a culpou, e quando viu, enquanto ajudava Marianne a descer da carruagem, que ela havia chorado, viu somente uma emoção absolutamente natural que não excitava nada além de pena e, por sua discrição, merecia ser elogiada. Em todo o comportamento que se seguiu, Elinor reconheceu a direção de uma mente que começava a fazer um esforço razoável, pois logo que entraram na sala de estar, Marianne olhou ao seu redor com firmeza resoluta, como se estivesse determinada a se acostumar com a visão de todos os objetos que pudessem fazê-la se lembrar de Willoughby. Falou pouco, mas tentava exprimir alegria com todas as suas frases, e apesar de um suspiro às vezes lhe escapar, nunca ocorria sem a compensação de um sorriso. Após o jantar, experimentou o piano. Foi até ele, mas a primeira partitura que viu era uma ópera que lhe havia sido dada por Willoughby, contendo alguns de seus duetos preferidos e cuja capa exibia seu nome, escrito na letra dele. Aquela não serviria. Sacudiu a cabeça, colocou a partitura de lado e, após passar os dedos sobre as teclas por uns minutos, reclamou que estavam fracos e fechou o instrumento novamente. Entretanto, declarou firmemente, enquanto o fazia, que praticaria muito no futuro. A manhã seguinte não trouxe uma diminuição destes sintomas felizes. Pelo contrário, com mente e corpo fortalecidos pelo descanso, aparentava estar em um humor genuinamente melhor, e falava como tal, ansiosa pela volta de Margaret, e mencionando que sua alegria pelo restauro do núcleo familiar e pela retomada das atividades e companhia era a única coisa que desejava. Quando o tempo melhorar e eu tiver recuperado minhas forças, disse ela, faremos longos passeios juntas todos os dias. Andaremos até a fazenda na beirada do vale e veremos como estão as crianças. Caminharemos até as novas plantações de Sir John em Barton Cross e Abbey Lane e iremos várias vezes até as ruínas do velho priorado e tentaremos identificar suas fundações até onde nos disseram que costumavam estar. Sei que ficaremos felizes, sei que passaremos o verão alegre. Não pretendo acordar depois das 6, e deste horário até o jantar, passarei todos os momentos entre música e leitura. Já fiz meu plano, e estou determinada a estudar seriamente. Já conheço nossa própria biblioteca bem demais, para que recorra a ela para algo além de divertimento. Mas há muitas obras dignas de se ler em Barton Park, e outras mais modernas que sei que posso pegar emprestadas do Coronel Brandon. Lendo somente por 6 horas por dia, atingirei em 12 meses o nível de instrução que atualmente considero que me falta. Elinor a elogiou por um plano com origens tão nobres quanto este, apesar de sorrir ao ver que a mesma imaginação ativa, que antes a levara ao extremo da indolência lânguida e lamentação egoísta, agora a levava a exceder-se com um esquema de tarefas racionais e autocontrole virtuoso. Seu sorriso, contudo, transformou-se em um suspiro ao lembrar de que ainda não havia cumprido sua promessa a Willoughby, e ficou com medo de que o que tinha para comunicar poderia desestabilizar a mente de Marianne novamente e arruinar, pelo menos por um tempo, esta bela perspectiva de ocupada tranquilidade. Disposta, portanto, a postergar a temida hora, decidiu aguardar até que a saúde da irmã estivesse mais segura. Mas esta resolução
foi feita só para ser descumprida. Mariane já havia passado 2 ou 3 dias em casa, antes que o tempo melhorasse o suficiente para alguém em convalescença como ela pudesse se aventurar lá fora. Mas finalmente uma manhã suave e agradável apareceu, do tipo que instigava os desejos da filha e a confiança da mãe. Então Mariane, apoiada no braço de Elinor, foi autorizada a caminhar por tanto tempo quanto conseguisse sem se cansar, no caminho na frente da casa. As irmãs partiram em um ritmo lento, que a fraqueza de Mariane permitia para um exercício que até então não havia tentado, desde que ficara doente. E tinham se afastado da casa apenas o suficiente para terem uma visão completa da colina, da importante colina que ficava atrás do chalé, quando Mariane disse calmamente, ao fazer uma pausa, com um olhar repousado sobre a colina. Ali, exatamente ali, disse, apontando com uma mão. Naquele monte mais elevado, foi ali que caí. E ali que viu Lobai pela primeira vez. Sua voz ficou embargada ao mencionar o nome dele, mas acrescentou, recuperando-se. Fico feliz em descobrir que posso olhar para o lugar com tão pouca dor. Falaremos sobre esse assunto um dia, Elinor? Disse ela, hesitando. Ou seria errado? Consigo falar sobre isso agora, espero, como deveria. Elinor convidou-o ternamente a se abrir. Quanto a arrependimento, disse Mariane, já não sinto mais no que tange a ele. Não quero falar sobre o que senti por ele, e sim o que sinto agora. Atualmente, se eu pudesse me certificar de uma questão, se eu pudesse pensar que ele não esteve sempre atuando, não me enganou o tempo todo, mas, acima de tudo, se eu pudesse ter a certeza de que ele nunca foi tão maldoso quanto meus medos às vezes me indicaram, desde que a história daquela infeliz garota, ela parou. Elinor regozijou-se ao ouvir suas palavras e respondeu. Se pudesse ter certeza disto, acho que ficaria mais calma. Sim, minha paz de espírito está duplamente envolvida nisso, pois não só é horrível suspeitar da malícia de alguém que foi o que ele foi para mim, como também o que isso me faz pensar de mim mesma. O que, em uma situação como a minha, além da afeição mais vergonhosamente escancarada, poderia me expor a... Como então? Perguntou sua irmã. Você explicaria o comportamento dele. Eu suporia que ele, ficaria muito feliz em supor que ele foi só inconstante, muito inconstante. Elinor não disse mais nada. Estava debatendo consigo mesma quanto à elegibilidade de começar a história imediatamente, ou se devia adiá-la até que Mariane estivesse melhor. Então, caminharam devagar, por mais alguns minutos em silêncio. Não lhe desejo um bem demasiado grande, disse Mariane, finalmente com um suspiro. Quando desejo que suas reflexões íntimas possam ser tão desagradáveis quanto as minhas, ele sofrerá o suficiente com elas. Está comparando sua conduta com a dele? Não. Estou comparando com o que devia ter sido. A comparo com a sua. Nossos casos têm pouca semelhança. Tem mais semelhança do que nossos comportamentos. Minha querida Elinor, não deixe que sua gentileza defenda o que eu sei que seu juízo censura. Minha doença me fez pensar. Me deu tempo e calma para que fizesse reflexões sérias. Muito antes de eu estar bem o suficiente para falar, já estava perfeitamente capaz de refletir. Considerei o passado. Vi em meu próprio comportamento desde o início de nossa amizade com ele, no outono passado, nada além de uma série de atos imprudentes para comigo mesma e uma falta de gentileza para com os outros. Vi que meus próprios sentimentos haviam preparado meu sofrimento e que minha falta de força de vontade para resisti-los quase me levou ao túmulo. Minha doença, eu bem sabia, havia sido causada inteiramente por mim mesma, por ter negligenciado minha própria saúde, o que mesmo naquela época eu sabia ser errado. Se eu tivesse morrido, teria sido autodestruição. Não percebi o perigo que corria, até que foi superado. Mas com as sensações que essas lembranças me trouxeram,
Fico surpresa com minha recuperação, com o fato de meu próprio desejo de viver, de ter tempo para me expiar perante Deus e vocês todos, não ter me matado imediatamente. Se eu tivesse morrido, como não a teriam deixado feliz? Você, minha enfermeira, minha amiga, minha irmã. Você que testemunhou todo o meu egoísmo irracível de antigamente, que conhecia todos os meus anseios do meu coração. Como eu teria sobrevivido em suas memórias? Nossa mãe também. Como você poderia tê-la consolado? Não consigo expressar a ojeriza que sinto de mim mesma. Sempre que pensava no passado, encontrava um dever que descumpri ou alguma falha a qual cedi. Todos pareciam ter sido prejudicados por mim. A constante gentileza da Sra. Jennings, eu retribuí com ingrato desprezo. Com os Middleton, os Palmer, as Steele, até mesmo todos os nossos conhecidos, eu fui insolente e injusta, com um coração endurecido para seus méritos e um temperamento irritado, até mesmo pela consideração deles. Com John, com Fanny, sim, até mesmo com eles, por menos que mereçam. Não agi da forma a que tinham direito. Mas você, acima de todos, acima até de nossa mãe, havia sido prejudicada por mim. Eu e somente eu mesmo conhecia seu coração e as tristezas que carrega, ainda assim no que me influenciou. Não a ponto de me levar a agir com compaixão que traria benefícios para você e para mim. Seu exemplo estava diante de meus olhos. Mas do que adiantou? Tive mais consideração para com você e seu bem-estar? Imitei sua resignação, diminuí seu autocontrole participando dos deveres de paciência ou gratidão que você, até então, havia sido forçada a cumprir sozinha? Não. Me eximi de todos os esforços exigidos pelo dever ou pela amizade, quando sabia que você estava infeliz, tanto quanto acreditava que estava calma, sem reconhecer que outros, além de mim, podiam estar sofrendo, lamentando a perda somente daquele coração que me havia abandonado e maltratado, e deixando você, por quem professava afeição sem limites, ser infeliz pelo meu próprio bem. Aqui cessou o rápido fluxo de seu espírito de reprovação. E Elinor, ansiosa por apaziguá-la, apesar de honesta demais para lisonjeá-la, deu-lhe o imediato elogio e apoio que sua franqueza e arrependimento tanto mereciam. Mariane apertou sua mão e respondeu: És muito gentil. O futuro será a minha prova. Já estabeleci meu plano, e se puder aderir a ele, meus sentimentos serão controlados e meu temperamento melhorado. Não preocuparão mais os outros, ou torturarão a mim mesma. Viverei de hoje em diante somente para minha família. Você, mamãe, Margaret, serão tudo no mundo para mim. Compartilharão meu amor inteiramente entre vocês. De vocês, de meu lar, nunca mais terei o menor incentivo para me retirar. E se conviver com outras pessoas, será só para mostrar que meu espírito se tornou humilde. Meu coração se corrigiu e que consigo praticar as cortesias, os deveres menores da vida, com gentileza e paciência. Quanto a Ilobai, dizer que o esquecerei logo ou que o esquecerei um dia seria inútil. Minhas memórias dele não poderão ser superadas por qualquer mudança de circunstância ou opinião, mas serão dominadas, controladas pela religião, pela razão, por constante ocupação. Fez uma pausa e depois acrescentou em voz baixa: se ao menos eu pudesse saber o que se passa no coração dele, tudo ficaria mais fácil. Elinor, que já havia passado algum tempo refletindo se seria adequado fazer o relato rapidamente, sem chegar a uma decisão, ouviu isso. E percebendo que refletir não adiantava nada, e que tomar uma decisão levaria a tudo, logo pôs-se a falar. Conseguiu narrar a história habilidosamente, conforme esperava. Preparou sua ansiosa ouvinte com cuidado. Relatou de forma simples e honesta os principais pontos sobre os quais Lullaby assentara a sua desculpa. Fez justiça a seu arrependimento e só amenizou suas declarações de atual afeição. Mariane não disse uma palavra. Tremia,
fixou o olhar no chão e seus lábios ficaram mais brancos do que sua doença os havia deixado. 1000 perguntas brotaram em seu coração, mas não ousou fazer nenhuma. Controlou cada sílaba com ansiedade ofegante. Sua mão apertou inconscientemente a da irmã, e lágrimas escorreram por suas faces. Elinor, temendo que estivesse cansada, a guiou até a casa. Até que chegaram à porta do chalé, imaginando facilmente como devia estar curiosa, apesar de não fazer nenhuma pergunta, falou somente de Ilobai e da conversa que tiveram, dando todos os detalhes sobre a fala e a aparência dele, quando podia se dar ao luxo de ser detalhista com segurança. Assim que entraram em casa, Mariane, com um beijo de gratidão e estas 4 palavras, quase que imperceptíveis através de suas lágrimas, "Conte para a mamãe", retirou-se da companhia da irmã e subiu as escadas vagarosamente. Elinor não quis perturbar uma solidão tão razoável quanto a que sua irmã pretendia, e com a mente ansiosamente prevendo seu resultado e decidindo retomar o assunto mais tarde, caso Mariane não o fizesse, foi até a sala de estar para cumprir o pedido que lhe havia sido feito quando se separaram. Se você gostou desse capítulo, deixe seu like e se inscreva no canal. E clique no sininho para ativar as notificações dos próximos capítulos. Até a próxima!